Olá, amigos, salve Maria. Como diria São Bernardo de Claraval, os assuntos de Deus são meus, nada do que lhe interessa me é estranho. Nós, do Centro Dom Bosco, há um ano tínhamos um ponto que nos afligia, o fato de não haver um curso de catequese tradicional disponível para aqueles que querem se tornar cristãos e também para futuros catequistas. Pensando nisso, nós convocamos o professor Marco Antônio, que já tem mais de 20 anos de experiência com catequese, para fazer um curso de 150 aulas em 3 temporadas. E hoje nós chegamos na 50ª aula, que foi gravada com um cenário especial para você. Tudo isso gera um grande investimento, por isso nós precisamos ainda mais de vocês. Se tornem membros patrocinadores em membros.centrodombosco.org. Aquele que se torna membro patrocinador nos ajuda a avançar nas 2 temporadas restantes e também tem acesso a várias das aulas do curso de catequese antes das pessoas que estão assistindo no YouTube. E além disso, há 5 documentários disponíveis no nosso canal, outros sendo desenvolvidos, palestras exclusivas da Liga Cristo Rei e muito mais. Então pedimos para você que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais, que faça esse esforço de se tornar membros e também tenha acesso a esse material exclusivo. Então que todos vocês tenham uma excelente aula, um Santo Natal, Feliz Ano Novo e que viva Cristo Rei! Muito bem, meus caros, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é com alegria que nós vamos iniciar a nossa aula de catecismo tradicional num local especial, num tema bastante especial, para nós marcarmos a aula de número 50. Isso significa que 1/3 do nosso curso de catecismo já foi percorrido. Então, nesse momento em que completa-se essa primeira fase do catolicismo com as suas 50 aulas, um local maravilhoso e especial foi escolhido para nós desenvolvermos o nosso tema. Senhores, durante as aulas de catecismo que acompanham no YouTube, semanalmente, sabem que o assunto agora está em torno da liturgia. Está em torno da vida litúrgica, das ações, as orações, os ritos, a vida pública da Igreja na sua atividade no mundo, na sua atividade de salvação das almas. E nada melhor do que nós guardarmos para esse dia o centro da vida católica. E esse centro, na aula de hoje, vai ser demonstrado de várias maneiras. Eu vou trazer para vocês o que esse lugar aqui representa para a história do Brasil, para o centro da construção da alma do brasileiro e em torno de que está essa construção. Os senhores, então agora vamos fazer uma pequena viagem às origens do Brasil, às verdadeiras origens do nosso país. Esse lugar, senhores, que hoje nós nos encontramos, é a capela da Santa Casa de Misericórdia. É certo que as pessoas, em geral, já ouviram falar da Santa Casa em vários momentos, já, de alguma maneira, associam esse nome a obras, claro, de misericórdia. Mas como isso surgiu? O que isso tem a ver com a formação do Brasil? De onde vem essa iniciativa? E o que isso tem a ver com o tema da nossa aula? Tudo, completamente tudo a ver. Porque assim como a doutrina católica, assim como
os ensinamentos da Igreja vieram para o Brasil pelas mãos de Portugal, as santas casas também vieram. E o que seria isso? Que local é esse? Essa bela igreja, uma igreja barroca, com as características próprias da época em que ela foi construída. Nós sabemos que o barroco é uma grande resposta ao classicismo que surgiu na Europa, onde as igrejas eram representadas semelhantes a templos gregos, não é? O barroco vai dar um ar mais católico, mais interiorizado da vida espiritual do que aquela grandeza. Mas ele não deixa de ter a sua grandeza também. Só que a grandeza do barroco é toda centrada no centro da vida católica, o altar. Então, para nós entendermos como tudo isso veio para o nosso país, como tudo isso faz parte da vida católica no Brasil, faz parte da construção da identidade nacional, nós vamos ver então de onde veio e o que isso tem a ver com o santo altar de Deus. Então eu convido a todos a sentarem-se para o início da nossa aula, que gerará em torno da vinda do catolicismo para o Brasil. Afinal de contas, como o catolicismo chegou até nós? Pelos portugueses. Em que tempo ele chegou até nós? Todo mundo sabe, início do século XVI. Nós estamos aqui, então, nessa capela, que é da Santa Casa de Misericórdia. O que é isso? A Santa Casa de Misericórdia é uma instituição religiosa fundada pelos reis de Portugal. Para quê? Para exercer na sociedade as obras de misericórdia, corporais e espirituais. As obras espirituais são as relacionadas à vida da graça, à vida sobrenatural. E as corporais é assistência por caridade, por misericórdia daqueles que necessitam de coisas fundamentais. Os órfãos, os abandonados, os doentes, os necessitados. E foi uma iniciativa de uma rainha de Portugal, Dona Leonor, viúva do rei Dom João II, no final do século XV, que vai fundar a primeira Casa de Misericórdia, aonde? Em Lisboa. Para atender o quê? Órfãos, doentes, pessoas desprevenidas, pessoas desamparadas, pessoas que precisavam de auxílios emergenciais na vida. E, a partir dela, os reis de Portugal, com destaque para Dom Manuel I, vão dar continuidade a essa grande obra de misericórdia com o povo. E então foi criado e dado a essa irmandade os cuidados e a manutenção dessas casas, a Irmandade de Nossa Senhora das Misericórdias. Essas misericórdias, chamadas misericórdias, chegaram ao Brasil no período colonial. Tudo que Portugal, de alguma maneira, aplicava ao seu território, aplicava a Lisboa, aplicava também nas suas colônias, nos seus domínios, nas suas províncias. E aqui, no Rio de Janeiro, que no futuro se tornaria também capital do Reino de Portugal, que se tornaria também capital do Brasil durante o Império, essas casas de misericórdia foram sendo fundadas. O Nordeste brasileiro recebeu muitas dessas casas. Em Portugal, para vocês terem uma ideia, atualmente existem ainda 388 casas de misericórdia, só em Portugal. O Brasil também há dezenas de casas de misericórdia espalhadas pelo seu território. Essa iniciativa, senhores, ela só existe no mundo lusófono. Portugal, ao contrário do que muita gente pensa,
tinha uma preocupação gigantesca com a salvação das almas. Então era preciso criar uma estrutura para que aqueles que eram mais necessitados, desamparados, recebessem assistência para a sua sobrevivência. Mas lembrando, obras de misericórdia são corporais e também as espirituais. Elas eram, portanto, feitas por uma irmandade, eram ligadas à Igreja Católica e todas as 14 obras de misericórdia eram realizadas nessas casas. E, pasmem, até hoje elas funcionam. Elas foram criadas ali, final do século XV, e muito difundidas a partir do século XVI, XVII, XVIII. Houve um momento em que elas tiveram uma decadência, mas quando houve a viradeira em Portugal, e Dona Maria I assume a coroa portuguesa depois do período pombalino, essas casas foram novamente revitalizadas em todo o reino e em todas as províncias brasileiras. Esse tipo de instituição que nós podemos ver aqui nesse templo, posso dizer que é a base da formação da cidade brasileira. Portugal aplicou toda a construção da ordem da sociedade no Brasil a partir de municípios, vilas, municipalidades. Desde o período colonial, essas pequenas vilas espalhadas pelo Brasil inteiro tinham ali a representatividade da autoridade real portuguesa e da autoridade eclesiástica. O rei tinha o poder de erigir igrejas, era o padroado régio que os reis de Portugal possuíam. Então, tudo que foi construído no nosso Brasil, a origem da nossa sociedade, pode-se dizer que está ligado com esse tipo de obra. E é eminentemente uma obra católica. Não dá para pensar o Brasil sem a Igreja Católica. Não existe um Brasil sem a Igreja Católica. E aqui, diante desse templo, dessa igreja, a vida católica vem perfeitamente simbolizada, mostrando o que é o verdadeiro Brasil. Então, como a vida católica, ela era regida por essas obras, era regida por esses monumentos, os dias do carioca, os dias do pernambucano, os dias do mineiro, eram marcados pelas horas católicas, pelo badalar dos sinos, pelos oratórios públicos, que eram aos montes espalhados aqui no centro do Rio de Janeiro e que hoje só existe um, perdido atrás da igreja da Sé Antiga. Mas em outros tempos, ele estava espalhado por toda a cidade para lembrar aos homens que aquela vida, a vida de oração, ela estava presente em todos os momentos do dia, em todas as horas daquele dia. Isso é de uma grandeza, de uma característica própria de Portugal. E isso nós devemos a eles. É claro que há contribuição na cultura nacional de inúmeros outros povos, africanos, nativos indígenas, imigrantes, isso é inegável. Mas a base da estrutura da sociedade, marcada pelos sinos, veio de Portugal. Veio de lá para nós. Hoje nós estamos nesse templo dedicado a Nossa Senhora das Misericórdias e representando aqui também no altar a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso. O bom sucesso dos empreendimentos materiais e espirituais. Essa capela, que nos séculos é que ela funcionou, fez esse trabalho de misericórdia espiritual, enquanto que aqui anexa a ela um grande hospital,
atendia os doentes, abrigava os órfãos, atendia os necessitados, tudo atrelado à vida espiritual e à vida de assistência. Vida espiritual e a vida de assistência sem separações. Porque quando se faz pelo bem comum do povo, o bem comum de uma nação, não podemos esquecer o bem último do homem que não é nesse mundo. Portanto, essas duas obras de misericórdia, espirituais e corporais, andam sempre juntas. E aí, senhores, cabe a nós, dentro dos nossos estudos de catecismo, que nós completamos aí 50 jornadas, trazer a seguinte coisa: se essa vida católica era o centro da sociedade brasileira nessas épocas, qual era então o centro da vida católica? O altar. Quando nós começamos a estudar a liturgia da igreja, eu imediatamente falei com os senhores que o centro de tudo, o principal, era a Santa Missa. E para que a Santa Missa se realize de forma perfeita, de forma digna a dedicar esse sacrifício a Deus, único aceito por Ele, deveria ser feito de uma forma mais digna possível. Esse centro da vida católica, que era o dia a dia do Brasil em outros tempos, vai ser hoje visto por nós, é claro, de uma maneira muito geral, muito simples, mas que dará a nós uma visão prática do que é o centro da vida católica, o altar e a missa. Nós aqui, estamos diante de um altar bem barroco, representando ali em escadas que levam para o céu, ou seja, a escada do nosso crescimento espiritual, a escada da graça que Nossa Senhora do Bom Sucesso nos ajuda a realizar. Mas, quando eu falo de altar, quem assistiu às minhas aulas sabe que o altar católico ele tem características muito próprias. Quem não assistiu ainda ou vai assistir às minhas aulas sobre a missa, vai lembrar que eu falava das primeiras missas acontecidas lá no tempo das catacumbas romanas, aonde ela era celebrada sobre o túmulo de um mártir. Ué, será que tem algum túmulo de mártir aqui? Tem. Vários. Nós vamos vê-los já já. Mas aqui, estamos diante do altar-mor. O que seria o altar-mor? O altar principal da igreja. Dessa bela igreja da misericórdia. E ali nós vemos já colocados de forma ilustrativa alguns dos objetos que serão usados durante o rito da missa, durante a celebração da Santa Missa, durante o sacrifício que será realizado. E ali, senhores, no centro do altar, nós temos lá a pedra do túmulo, que a gente chama de pedra d'ara. Ali está a relíquia de um mártir, enterrado nesse túmulo, para que o padre celebre a missa sobre ele. Isso era o centro da vida católica. Muita gente pensa que viver a vida católica no Rio de Janeiro, nessas épocas, as pessoas ficassem rezando o tempo inteiro. Não é isso. O que a diferença estava no fato de que as pessoas realizavam tudo com vistas à salvação. Tudo o que se fazia pensando nas obras de misericórdia corporais e nas obras de misericórdia espirituais, porque são elas que nos levarão para o céu. Mas tudo isso não teria nenhum fundamento se a missa não tivesse no centro de todas as coisas. Nas aulas que nós vimos, nós
procuramos, de uma forma muito geral, entender o significado de alguns objetos que o padre usa durante esse sacrifício, durante a missa, durante o centro da vida da sociedade. E hoje eu vou tentar trazer para vocês, especialmente, alguns desses objetos. A igreja tem um cuidado tão grande com isso, que alguns deles eu não vou poder nem tocar. Quem os colocou ali teve que fazer uso de uma luva, porque são vasos sagrados que não podem ser tocados por mãos não consagradas, ou seja, pela mão dos fiéis. Outros objetos, sim, esses podem, não tenho problema algum. E o que eu puder mostrar para os senhores dessa riqueza, dessa grandeza da celebração da Santa Missa, usando um verdadeiro altar católico, eu vou realizar e trazer para vocês essas riquezas que vão servir de visualização daquilo que já foi falado. Então, senhores, o padre, quando se aproxima do altar, eu já havia falado para vocês, é como se ele se aproximasse, ele se aproximando do Santo dos Santos, como era no Antigo Testamento. É o lugar onde Deus está presente. Nessa capela aqui, nós não temos a presença do Santíssimo. Fato esse que permitiu que nós pudéssemos aqui ter uma certa liberdade de ação diante do sacrário que não está com o Santíssimo. Se estivesse com o Santíssimo, nós teríamos as grandes luminárias penduradas e acesas em seus suportes, mostrando a presença de Nosso Senhor. Esse sacrário aqui está vazio, mas pode-se celebrar uma missa sobre esse altar? Se houvesse um padre, um sacerdote legítimo, poderia agora, nesse instante, realizar a missa nesse altar aqui que nós estamos vendo. Então, o sacerdote, caso fosse fazer a missa aqui, ele chegaria e se colocaria diante do Santo dos Santos. Mas não tendo o sacrário, não tendo o sacrário preenchido, sacrário vazio, o padre, de qualquer forma, está diante do altar do sacrifício, aonde ele vai transformar o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu cheguei a mencionar que os altares católicos possuíam uma elevação, um degrau, que marcava o momento em que o sacerdote se colocava dentro dele. A assistência acompanhava o padre e ele não ousava entrar no Santo dos Santos antes de fazer uma oração preparatória, antes de pedir perdão pelos seus pecados, antes de se colocar diante da dignidade divina, que, de alguma maneira, ao permitir que ele fosse ordenado, ele pode, então, realizar esse sacrifício. Então, ele vai se apresentar diante do altar. Quem ouviu a minha aula sobre o altar lembrará disso. Depois das primeiras orações preparatórias, o introito, o padre vai pedir como que permissão a Deus para entrar. E aí sim, quando essa permissão for pedida, fazendo o sinal da cruz, antes disso, o padre sobe para o altar sagrado. E aqui, dentro desta pequena área, o sacrifício do Calvário vai se fazer novamente, de forma incruenta. E aí nós vemos aqui uma série de objetos que a Igreja consagrou durante os séculos para que fosse usado durante a liturgia. Nós, nos nossos estudos, nós vimos o que eram os candelabros, né? Claro que em outras épocas a iluminação era feita a velas mesmo, né? Hoje temos a iluminação elétrica, mas em outras épocas era feita a vela. Mas na hora da missa, a vela acesa tem que ser a vela mesmo, de verdade. Não é mais a vela para iluminar a igreja, porque hoje nós temos luz elétrica. Mas a vela do sacrifício
essa tem que ser uma vela verdadeira. Aí nós vimos, né, que eram 3 velas, nas missas comuns, nas missas rezadas, acende-se somente 2, nas missas de domingo apaga-se uma, e nas missas solenes acende todas elas. Então, teria que ter aqui as velas, e aqui tem, ó, nós temos aqui a presença das velas verdadeiras. Ó. Então, o padre já tem esse recurso. Essas outras velas aqui, elas agora só têm a função mesmo de iluminar. As velas que são usadas na missa devem ser as velas verdadeiras. Nós estamos observando aqui nesses belos castiçais. Então, preparado o altar, a pedra d'ara está aqui ao centro, debaixo das toalhas sagradas. Na verdade, o altar, ele possui 3 toalhas. Aqui, ele tem uma toalha decorativa do altar, mas para que o santo sacrifício seja realmente feito, precisa de 3 toalhas, né? Mais uma toalha por cima, uma toalha para isolar a de baixo e uma para cobrir todas as outras coisas. Essas toalhas sagradas vão ser colocadas no altar para o sacrifício. Assim como a pedra d'ara que está aqui dentro, mais ou menos desse tamanho, é onde se guarda o escrínio, que é o túmulo do mártir, como lá na antiguidade, para que a missa seja celebrada. Imediatamente, né, as pessoas relembram, mas não acontece às vezes do padre fazer uma missa campal? Como é que ele faz? Ele leva a pedra d'ara. A pedra d'ara é removível. Daqui a pouco nós vamos fazer uma breve visita aos altares laterais e vocês vão ver como é mais ou menos a pedra d'ara. Então ele levava aquilo dentro de um altar portátil. Ah, professor, mas eu já vi o padre uma vez celebrando a missa em cima do capô de um jipe no meio da guerra, sem pedra d'ara. Como é que ele fazia aquilo ali? Mais ou menos na metade do século, por causa da guerra, o Papa Pio XII instituiu o corporal grego, que é um paninho pequenininho com uma relíquia de um mártir costurada no meio dele. Aquele paninho, num caso de necessidade, onde não haja pedra d'ara, o padre pode celebrar a missa ali em cima daquele corporal grego. Então veja, sempre tem que haver o túmulo do mártir, mesmo que seja um paninho com a sua relíquia, para a celebração da missa. E isso está aqui no centro. Nós vamos visualizar isso nos altares laterais, mas aqui ela está no centro do altar-mor da igreja. Né? Logo aqui, diante de nós, já trazendo toda a grandeza da preparação para a Santa Missa, o sacerdote, quando ele vai preparar-se para o sacrifício, ele tem que se paramentar, ele tem que se preparar a sua vestimenta. O padre, vergando a sua batina, ou o religioso trazendo o seu hábito, o que eles vão fazer? Eles vão se aproximar da sacristia, que normalmente fica na parte lateral da igreja, ao lado do altar, e vai vestir as roupas necessárias para a celebração da Santa Missa. E aí, ele vai colocar sobre o seu hábito, sobre sua batina, a alva, que é uma vestimenta semelhante a essa daqui, né? Geralmente ela é constituída nesse formato, vocês podem ver. O padre vai colocar essa alva, né? Alvo quer dizer branco, né? A cor simboliza a pureza, a preparação para o que ele vai ser realizado, que deve ser realizado com a maior pureza possível. Então ele coloca essa roupa por cima do seu hábito, por cima da sua batina e vai se preparando para as celebrações da missa. Então isso aqui eu diria que é uma veste que é fundamental para a preparação do sacerdote para o altar. Essa daqui, inclusive, é muito bonita. Ela pode trazer esses bordados com a cruz, simbolizando, né, aquilo que vai ser realizado aqui, que é o sacrifício
o santo sacrifício da missa, a renovação incruenta do sacrifício da cruz. Ele pode fazer uso também, vai fazer uso da sobrepeliz, que é também uma veste sagrada, uma cor branca, também com todos os seus trabalhos, remontando sempre a grandeza e a glória de Deus. Por que eu uso uma roupa assim tão trabalhada, né? Hoje busca-se as coisas mais funcionais, né? Era tudo muito bem feito, muito bem trabalhado, muito bem costurado, porque essas coisas eram feitas para o serviço de Deus. Então, essa sobrepeliz também vai ser usada pelo sacerdote, na celebração da missa, e algumas delas são de uma beleza magnífica. Essa daqui eu só trouxe como um exemplo para os senhores desse cuidado que a igreja dá para a preparação da liturgia. Mas não é só isso, não. Aqui sobre o altar, é claro que não vai ficar sobre o altar, tá? Aqui é porque eu estou exemplificando para os senhores. O padre vai, por cima das primeiras roupas alvas que ele vai colocar, ele vai se amarrar com o cíngulo. Essa corda, que tem um significado muito profundo. É claro que na prática, ela serve para ajustar a vestimenta do sacerdote e aquela vestimenta não atrapalhar ele na hora do sacrifício. Mas o significado do símbolo é lembrar que Nosso Senhor foi amarrado durante a sua paixão e foi levado amarrado para ser julgado, amarrado para ser flagelado, e o símbolo que o padre vai botar em torno da cintura lembrará Nosso Senhor sendo amarrado para o sacrifício, assim como se amarrava os animaizinhos no sacrifício do templo para serem sacrificados. Esse símbolo tem cor roxa. Os demais paramentos que nós estamos observando sobre o altar também possuem cor roxa. Por quê? Já já eu explico para os senhores. Então o padre vai botar o símbolo e logo em seguida vai colocar a estola. A estola é um objeto litúrgico que os senhores já conhecem, que significa o poder sacerdotal. O padre é um sacerdote. Ele vai colocar a estola, eu não vou vestir a estola, que eu não vou fazer isso de forma nenhuma, mas ele vai colocar a estola cruzada. Aqui, ó. Dessa forma, a estola ficará no peito do padre, cruzada em seu corpo, presa pelo símbolo, em cima das roupas que eu já mostrei aos senhores. Essa estola cruzada tem dois significados, né? Primeiro, representam a cruz, né? A cruz de Cristo. E também o fato de que o poder sacerdotal dele é atrelado a um bispo que deu a ele a ordenação. Tanto é que o padre usa a estola cruzada. Só o bispo usa a estola direta, assim. Por quê? O poder do bispo é a plenitude do sacerdócio. O padre usa a estola cruzada. A igreja sempre entendeu que essa simbologia deveria ser respeitada durante a celebração da missa. O outro objeto que eu trago aqui talvez seja mais desconhecido dos senhores, que é o manípulo. O manípulo é um paninho, né, uma estolinha, que o padre vai botar no braço esquerdo durante a missa. No passado era um pano usado para que impedisse que o padre, se precisasse algum tipo vamos dizer assim, de secar o suor, limpar alguma coisa sem atingir as roupas, com o tempo a igreja entendeu que era um símbolo da dignidade do padre, da dignidade das suas mãos sacerdotais, e lembra também que Nosso Senhor teve suas mãos amarradas. Então, o manípulozinho, né, ele vai ser colocado aqui no braço do padre na hora em que ele for celebrar a missa. Na hora em que o padre, desse lado aqui, estará celebrando a missa, né, de frente para o altar, ele passar para o lado do evangelho e for falar o evangelho, ele pode até tirar isso aqui do braço e recolocar depois, colocando no altar. Mas
ele vai fazer uso do manípulo, que também é uma dignidade sacerdotal. E por cima de tudo, eu diria que é a vestimenta principal do sacerdote. Apesar de a mais significativa ser a estola, a casula. Olha que maravilhoso. O exemplo que eu trago para vocês aqui é de uma casula romana. Existem vários tipos de modelos de casula na igreja, né? A casula gótica, que lembra, como se lembrasse uma grande capa. A casula romana é essa casula fechada, lembrando um pouco a couraça dos soldados romanos. E ela é maravilhosa, olha, ela traz toda a simbologia do sacrifício, o cordeiro sendo sacrificado sobre a cruz, a forma da cruz, né, atrás do padre, lembrando que Nosso Senhor levou a cruz sobre as costas, né? E aqui à frente também com os mesmos detalhes, trazendo o IHS bordado. E olha que maravilha, na cor roxa. Por que cor roxa? Foi proposital. Essa aula está sendo gravada durante o início do Advento. O Advento marca o ano novo litúrgico. Um novo ano começa para a igreja no mundo inteiro. E é uma preparação para as grandes festas do Natal. Só que a igreja entende que para preparação de qualquer coisa é preciso um certo sacrifício, uma certa penitência. E o Advento, em preparação para as alegrias do Natal, é um momento de penitência. É claro que não é como a Quaresma, mas é a mesma cor da Quaresma, o roxo. A igreja, sempre que veste esta cor, vai dizer, vamos diminuir um pouco as dissipações, vamos diminuir um pouco os confortos, porque vem aí uma festa que nós devemos ser, o minimamente dignos de participar. E para isso a gente precisa de sacrifício. E para isso a gente precisa de penitência. Por isso o Advento é roxo. Quando nós entrarmos no Natal, a igreja vai se vestir de branco, que é a cor da grandeza, a cor da beleza, a cor da glória, a cor da vitória, do triunfo. E nos momentos que não é tão triunfante e nem tão penitente, a igreja se veste de verde. E quando ela celebra o sangue dos mártires e o Espírito Santo, ela se veste de vermelho, que representa o fogo dos dons do Espírito Santo e também o sangue dos mártires. Então, a igreja possui suas cores. Há outras cores também, tá? Como, por exemplo, o rosa. Quando é que o padre usa o paramento rosa? No meio de algum momento de penitência, aonde a igreja permite uma certa festa. Quando vier, por exemplo, os 2 domingos rosas, né? O domingo Letare e o domingo Gaudete, esses 2 domingos são em cor rosa. Por que rosa? É a mistura do roxo com o branco. Você misturou as cores, saiu um tonzinho rosa. Por isso a igreja usa o rosa. É uma cor mais rara, mas ela usa. E o preto? O preto é para os finados, é para os mortos, é para os momentos de tristeza ou de oração pelas almas que padecem no purgatório. Então o roxo, a beleza do paramento roxo, da casula roxa, mostra esse momento de penitência que a igreja nos convida no Advento. E aí, senhores, esses paramentos aqui que nós observamos dá uma ideia da preparação para a missa. O sacerdote paramentado, o sacerdote já pronto, ele vai se aproximar do altar para a realização do sacrifício. Aí nós vamos ver aquela missa nas suas várias partes, né? A introdução, a instrução,
a oblação, a consagração, a comunhão e a finalização do sacrifício. Tudo isso os senhores vão assistir durante as aulas. Aqui, nós vemos nesse altar maravilhoso alguns instrumentos, alguns objetos chamados vasos sagrados. Por exemplo, este cálice, é um cálice na realidade, com tampa, ele chama-se cibório. É um vaso tão sagrado que eu não posso tocar nele sem luvas. Só o padre pode fazer. Só o padre pode realizar. Assim como o cálice que está debaixo aqui do seu véu, que vai ser usado para a missa, ele só pode ser tocado pelo padre. O cálice da missa é um cálice sem tampa, onde o padre vai depositar o vinho e vai consagrá-lo e transformá-lo em sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai também, sobre a patena, consagrar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele for guardar da hóstia consagrada, será guardado neste cálice com tampa chamado cibório. Esse cálicezinho normalmente é guardado ali dentro. É o momento que eu falei para os senhores, quando há o Santíssimo aqui guardado. Ambos aqui estão vazios, né? Esses objetos foram trazidos só para a ilustração da nossa aula. Essa pequena bolsinha, que nós vamos ver aqui, ela vai guardar os panos, o sanguíneo e outros panos que serão usados na liturgia para a preparação das oblatas e para a consagração. Diante desses objetos de beleza, de grandeza, utilizados no altar, utilizados para a celebração da Santa Missa, eu convido os senhores a virem aqui, para verem de perto essas belezas, né? Essas grandezas da liturgia, que normalmente durante a missa elas não ficam tão evidentes para nós. Vocês podem ver, por exemplo, né? Os objetos os sagrados só podem ser tocados com quem põe luvas nas mãos, não tendo as suas mãos preparadas, né, sagradas, consagradas para isso. E aqui o acólito, ele vai acessar esses objetos. Vejam aí. A patena e o cálice. Lembra que numa das aulas eu falei para os senhores da necessidade deste calo no cálice abaixo, porque em alguns momentos da missa o padre terá que ficar com seus dedos presos, né? E ele de alguma maneira terá que segurar o cálice sem o uso desses dois dedos. Então é fundamental que ele tenha esse calinho aqui no cálice para dar mais firmeza na hora em que ele segurar com esses outros dedos aqui. Né? Então, senhores, a igreja prescreve todas essas coisas porque o que vai ser realizado nesses objetos sagrados é de novo o sacrifício da cruz. Deus se fará presente aqui em forma real. Sangue, alma, corpo, sangue, alma e divindade de Deus estarão presentes nesses objetos e isso não pode ser tratado de qualquer jeito. Reparem, né? A cor dourada, o ouro, que é o metal precioso que precisa ser usado nos cálices para receber aquele que é o Criador de todo o ouro da terra, aquele que é o Senhor de todas as coisas. Então, a parte de fora do cálice, em algumas igrejas que não tiver muita condição, pode até ser de prata ou de um metal menos precioso, mas a parte interna, aonde o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo irá tocar, deve ser de ouro, pintado a ouro, banhado a ouro, para devida preparação na liturgia. Assim é o cibório, né? A capa do cibório, vocês podem observar, é como se um véuzinho ficasse por cima dele. A patena, que lá na antiguidade devia ser muito grande,
porque todos os pães que seriam distribuídos eram colocados ali. Com o tempo ela foi diminuindo e virou esse pequeno pratinho que o padre hoje usa durante a celebração da missa, né? Aqui também tem um adereço que não faz parte da missa como tal, que é um chapeuzinho que o padre usa, que é até difícil de você colocar ele na cabeça, mas é um adereço de passeio chamado barrete, né? É claro que não é obrigatório que o padre use barrete, tá? Mas é como se fosse um adereço de distinção e dignidade do sacerdote na sociedade, tá? É um chapeuzinho que ele bota sobre a cabeça. Lembrando que dentro da igreja vai haver um momento que, aliás, os homens não usam nenhuma cobertura na cabeça, ao contrário das mulheres que devem usar o véu, tá? Outro objeto que se destaca aqui para nós também são as galhetas. Tá vendo? Essas duas garrafinhas que vão trazer o quê? O vinho e água. Eles não recebem o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Por quê? Porque eles vão trazer as oblatas, ou seja, o que vai ser usado no sacrifício. Aí sim, eles vão fazer uso dessas galhetas para trazer do altar da credência. Olha, tá vendo aquela mesinha ali? Aqui do nosso lado? Essa mesinha aqui ela é chamada de credência. Aqui ficarão os objetos, as oblatas, que serão usadas aqui no altar. A gente não pode confundir a credência, que é uma mesa, com um altar, que não é uma mesa. O altar é um túmulo. É o túmulo onde há a pedra d'ara para o sacrifício da missa. Aqui também há os objetos onde o padre vai realizar o lavabo, que é o momento em que ele vai purificar os dedos para fazer o sacrifício. A sineta, que está aqui logo atrás, onde é usada pelo acólito para marcar os momentos centrais do sacrifício. Que hora que essas sinetas vão tocar? No momento em que toda a atenção dos fiéis tem que estar voltada para cá. Tá? Veja aí o barulhinho. Isso aí as pessoas em geral já conhecem. Quando isso toca, significa silêncio. Curioso, né? Usa-se um som para pedir o silêncio. Mas é isso mesmo. Pediu-se o silêncio pelos sinos e aí todos se concentram porque o sacrifício já vai acontecer. Aqui nós temos também, senhores, alguns quadrinhos que os senhores estão observando, que são chamados de sacras. O que seria isso? São orações que durante a celebração da Santa Missa, elas ficarão aqui expostas para a leitura do padre. Por quê? Porque há um momento em que o padre precisará ler essas orações, estando com as mãos impossibilitadas de pegar o livro. Então, tem que estar diante dele essas orações principais, chamadas sacras, em que ele deve fazer. Então, não é difícil para a gente perceber que qual seria a oração, o centro da celebração que está sendo realizada. É a consagração, que vem aqui no centro da sacra principal. A sacra é composta de 3 quadrinhos, né? Há lugares em que eles são unidos, né? Você bota tudo junto. Às vezes eles são separados. Recebem esse nome porque trazem as orações sagradas. Mas isso era tão vivo na vida dos católicos em outras épocas que eles deram até o nome do osso aqui da bacia de sacra. Por quê? Porque as sacras antigas, elas tinham um formato meio barroco, lembrando aquele formato dos ossos aqui do corpo, da sacra. E aí, como era parecido, passou a se chamar de sacra, né? Mas a sacra verdadeira são essas aqui, usadas na Santa Missa, tá? Então, por esse motivo, elas vão aparecer nos altares católicos. Aqui nós temos a consagração, propriamente dita, o Gloria in excelsis Deum, o Credo, ao lado aqui da consagração, as orações de purificação, as orações que serão usadas para o padre durante o
cânon, que é aquela parte que nós estudamos, que é a parte silenciosa, a parte principal, a parte mais acabada da missa, a parte que eu diria que é o coração da Santa Missa. Essas sacras laterais, essas aqui, vão trazer outras orações que o padre também vai fazer de purificação, de pedido de perdão a Deus e de preparação para a liturgia. E no final de tudo, quando já tiver passado o cânon, já tiver passado a pós-comúnion, a comúnion, que nós vamos ver durante as aulas, o padre vai rezar o último evangelho. O que é isso? O último evangelho é um trecho do Evangelho de São João que fala da vinda de Nosso Senhor, da encarnação do Verbo. E isso vai ser lido pelo padre no final da missa, né? O chamado último evangelho, o Evangelho de São João. Então, ele já vai estar prontinho aqui para a leitura do padre, assim como as demais orações. Por isso, a importância das sacras, porque vai chegar um momento em que o padre vai precisar rezar e não vai poder ter os livros nas mãos. Então, ele tem que ter essas sacras voltadas para ele, para que ele possa enxergar, né? Antigamente, as sacras eram enormes, porque as letras tinham que ser grandes, porque nem todo mundo tinha óculos, né? Então, alguém que enxergasse mal tinha que enxergar. O meu caso, por exemplo, essa sacra que está aqui, para mim, já ficaria difícil de enxergar. Mas, em outras épocas, elas têm vários tamanhos, existem sacras enormes, tá? Espalhadas pelas igrejas, mas elas têm essa mesma estrutura. São 3 partes, sendo a principal a sacra central, que traz a consagração. Por que a consagração está ali destacada em vermelho na sacra? Porque eu diria, é a parte que o padre não pode, em hipótese nenhuma, errar. Então, ela está em letras maiores, aqui ela está em letras maiores, e em vermelho, na letra da rubrica. Lembra que a rubrica, eu expliquei para os senhores, vou explicar numa aula adiante, que é a terra vermelha. Os romanos chamam rubrica terra vermelha. E os carpinteiros usavam o lápis rubrica para marcar os locais onde eles iam produzir o objeto. Então, era um destaque de como fazer. Por isso, a igreja chama essas letrinhas de rubrica. Ela vem em vermelho para que o padre fique destacado para o sacerdote as palavras que ele vai ter que proferir. Isso aqui é de muita importância para aqueles que vão celebrar a missa de sempre, né? E ali, uma plaquinha trazendo, porque há um momento dentro da missa onde o sacerdote vai rezar pela hierarquia da igreja, que precisa de orações o tempo todo nosso, e as missas vão nessa intenção também. Então, traz lá o nome do Papa Francisco e o nome do bispo do Rio de Janeiro, Dom Orani, escritos em latim, tá? O padre vai rezar pelo Papa e vai rezar pelo bispo da cidade, pedindo a Deus que eles se conservem bem, que guardem a fé e que consigam conduzir santamente o seu rebanho. Isso é sempre uma intenção pronta da missa, é uma intenção que jamais vai ser esquecida em nenhuma celebração realizada pela igreja. Tudo isso, senhores, é o altar-mor. Mas nessa igreja, nós vamos ver agora, ele possui altares laterais. Será que acontece a mesma coisa nos altares laterais? Claro! A única diferença é que aqui é o altar principal, onde o padre vai celebrar o pároco, o bispo, o prior, o superior da ordem. O altar principal é sempre ocupado pelo padre, que fará a missa principal do dia. Mas e os altares laterais? Eu convido os senhores agora a um passeio dentro desses altares para nós desenvolvermos melhor isso. Ô, professor, como é que era feita a comunhão? A comunhão dos fiéis, né? Que o senhor quer saber? Bom, o padre, né? Era o primeiro a comungar durante a missa, né? Quando ele comungava, logo em seguida, realizava todo o sacrifício, vinha a parte da comunhão dos fiéis. E aí o que vai acontecer? Essa separação aqui, que nós estamos vendo na igreja, parece como se fosse uma grade, ela, na verdade, ela vai ser usada como mesa de comunhão. Isso aqui é a mesa de comunhão. Eu vou aqui botar para os senhores ela montada, ó.
os acólitos, a assistência da missa, juntavam isso aqui, e isso aqui transformava-se numa mesa de comunhão. Os fiéis vinham enfileirados pelo centro da igreja, em duas partes, e iam se posicionando nessa mesa, de fora a fora. E aí o sacerdote vinha, dava comunhão para um grupo de pessoas bem numerosa numa única passada. Depois os outros já vinham. Com esse tipo de distribuição da comunhão, a igreja podia ter uma quantidade enorme de fiéis, mas o padre atendia todo mundo nas suas necessidades, tá? Então o padre distribuiu a comunhão para os fiéis, né? Nessa grande fileira de fiéis, facilitando então a distribuição. Os fiéis comungavam, é claro, somente do corpo, mas já contendo o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se comungava nas duas espécies, né? O fiel recebe o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que por ser inteiramente nosso Senhor, já possui seu sangue ali presente. O padre, lá no altar, esse sim vai comungar nas duas espécies, no corpo e no sangue de nosso Senhor. Os fiéis vão receber tão somente a hóstia, tão somente vão receber o corpo de nosso Senhor, que já contém o seu sangue. Professor, eu estou vendo alguns degraus, parece que tem uma separação. Acontecia alguma divisão entre as pessoas? Sim, principalmente em torno do século XVI, XVII, até o início do século XVIII, mais ou menos, havia uma divisão das pessoas que frequentavam a igreja, uma divisão espalhada pela nave, né? Não haviam bancos na igreja, né? Isso começou a se tornar mais comum alguns séculos mais próximos de nós. E aqui você tinha, por exemplo, na parte principal da igreja, eu diria próximos ao altar-mor, a Irmandade. A Irmandade, que pertencia à capela, tinha um lugar de destaque na hora de assistir à Santa Missa, né? A nave dos fiéis, que começa a partir daqui, que não é da Irmandade, em tempos bem primitivos tinha uma divisão bem estabelecida. Com o tempo isso vai acabar, mas havia uma divisão bem estabelecida. Por exemplo, nessa parte aqui central, um pouco mais alta, ficavam as mulheres concentradas. Nas laterais e na parte do fundo, na próxima sequência da nave, eram os homens. E até mesmo, né, como a sociedade brasileira na época possuía os escravizados, né, que viviam aqui no Rio de Janeiro, eles tinham um local lá no fundo da igreja, no lado direito, né, de quem está de frente para o altar, eles podiam assistir à missa de lá, e ainda ficava o cantinho de cá para visitantes ou pessoas que não tinham muita relação com os que estavam aqui celebrando a missa, assistindo à missa, né? Então, essa divisão foi usual durante o século XVI, século XVII, depois ela foi passando, e com o surgimento dos bancos, em alguns lugares havia uma outra divisão, que eram mulheres de um lado, homens do outro, mas isso acabou caindo em completo desuso e os fiéis ficavam aqui. A única coisa que se guardou foi o lugar destinado à Irmandade. Quando tem uma missa solene, uma missa própria para a festividade de Nossa Senhora das Misericórdias, Nossa Senhora do Bom Sucesso, você tinha a Irmandade com o seu lugar destacado na igreja. Por isso que a gente vê em algumas igrejas. Há algumas igrejas aqui no centro do Rio de Janeiro que elas possuem uma barriga no centro. Nessa área aqui da igreja, onde ficavam as mulheres, era mais elevada que as outras. E as pessoas ficavam ali, as mulheres, naquela região. Isso variou bastante com as épocas, mas quanto mais antiga a igreja, aqui no centro do Rio, ela vai ter essas características de época, né? Essas divisões de alas da igreja, quem ficava de um lado, quem ficava do outro, até mesmo aqueles camarotes ali que vocês estão observando, era para a aristocracia, né? Era a nobreza, a família real, as autoridades ligadas ao governo e até autoridades eclesiásticas podiam fazer uso desses locais para uma assistência mais privilegiada da missa. Eu, quando criança, né, no interior lá da Paraíba, as crianças, tinha umas que ficavam quando era muito nova, mas as meninas ficavam do lado do altar, tinham vários bancos, e as meninas ficavam naqueles bancos, as crianças só, e os meninos do outro lado. E eu me lembro, no domingo nós íamos com meu avô, minha avó, então as crianças ficavam lá.
separadas dos pais. Isso Então, chegou a acontecer numa acontecia, né? época. Ou, Botar as geralmente, crianças todas concentradas num canto. Século XVI, XVII, a criança ficava com a mãe. Aqui onde estavam as mulheres, ficavam as crianças e por ali mesmo. Depois, quando as crianças começaram a formar os corais, começaram a formar um certo grupo dentro da igreja, eles destinaram alguns pontos da igreja para as crianças, meninos e meninas, né? Isso variou muito de século para século. Como essa igreja aqui ela é bem antiga, ela guarda essas características ainda. As igrejas construídas já há 80 anos, 70 anos, não vai apresentar essas características mais porque não passaram por isso. No momento da comunhão, por exemplo, nessa igreja ela é antiga, então parece comunhão ali na frente, aqui no meio e lá atrás. Sim. Eram padres e eles terminavam e iam seguir? Os padres se distribuíam. Por exemplo, numa igreja importante como essa, da Santa Casa de Misericórdia, haviam muitos religiosos que viviam aqui, que moravam aqui. Então, quando havia uma missa muito importante, tinha o padre celebrando, o principal, e os padres que estivessem na casa, eles auxiliavam na distribuição da comunhão. Então, um padre vinha distribuir aqui, nessa mesa, o outro ia distribuir ali mais atrás, o outro ia distribuir lá no fundo e acabava, com esse sistema, conseguindo distribuir a comunhão para muitas pessoas em tempo bastante reduzido. Tá? Então, igrejas importantes, olha só, pelo número de altares, vocês já percebem que tinham vários padres aqui. Então, esses padres vinham auxiliar a distribuição da comunhão para os fiéis. Sempre pelo padre. Por que sempre pelo padre? Porque é a pessoa adequada para tocar o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo e dá-lo na boca das pessoas, né? Então, E aí... naquela época não havia ministro? Não. Isso aí, na verdade, a criação dos ministros da Eucaristia é pós-conciliar, pós-Vaticano II, e o intuito foi justamente auxiliar os padres, mas é algo que é muito controverso, porque o ministro em si, ele não tem as mãos ungidas para tal. Vocês viram, né? Eu não posso tocar nem os cálices sagrados, do que dirá diretamente o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os padres é que distribuíam a comunhão, e como aqui tinham vários padres, os padres vinham auxiliar. Agora, numa capelinha que tivesse um padre só, normalmente era uma capelinha pequena. E se era uma capelinha pequena, um padre só dava conta de tudo. Agora, numa igreja dessa daqui, que apesar de ser uma capela, ela tem um tamanho expressivo e a presença de vários padres, esses padres se revezavam dando a comunhão. Bom, meus caros, agora estamos aqui diante de um altar lateral. Na mesma igreja, nós há pouco olhávamos a beleza do altar-mor, vemos um altar lateral. Essa igreja tem vários altares laterais em torno de nós. Eu escolhi aqui um exemplo desse altar por vários motivos. Que aqui nós vamos ter uma visão mais perfeita do que é a pedra d'Ara. Os senhores puderem se aproximar, está vendo? Essa área aqui delimitada dentro do altar, né? Quando nós olhamos toda essa estrutura de madeira, nós chamamos tudo de altar. É o retalho, é o retábulo do altar. Esse retábulo do altar, feito em madeira nobre, com um trabalho artístico belíssimo, faz parte do altar. Mas o altar mesmo, propriamente dito, é essa pedra aqui, né? Aqui ela está revestida por uma espécie de tecido, mas é uma pedra. E dentro dessa pedra há, como eu falei, a relíquia de um mártir, né? Esse altar lateral, toda aquela estrutura que nós vimos ali na missa, será usada também para a celebração da missa nesses altares laterais. Esse altar aqui em especial, ele possui uma característica muito importante, que é mais ou menos o tipo de arquitetura típica de Portugal. Essa Nossa Senhora da Conceição, que aparece aqui como sendo a padroeira deste altar, traz as suas feições bem portuguesas, serenas, típicas da escultura ibérica, mais ou menos em torno do século XVII e XVIII, né? Então, essas colunatas, já com os seus anjinhos, com o
rostinho despretensioso, é de um período onde provavelmente essa casa, essa Santa Casa, tinha sido fundada. Talvez seja um altar, talvez a casa já exista até antes da confecção deste altar, mas ele tem características muito próprias desse barroco português. Reparem, ainda há alguma coisa de clássica com as colunas que nós vemos nesses altares, mas já começou a transição para o barroco, já começou a transição para os detalhes mais ingênuos, principalmente dos anjinhos, que já parecem criancinhas e não guerreiros da Grécia Antiga, né? O sacrário, como o de lá, com a sua chave, onde se guarda o Santíssimo, apresenta Nosso Senhor aqui, esperando para ser flagelado, aliás, depois de ter sido flagelado, quando foi coroado de espinhos e chamado debochadamente de rei pelos romanos, né? Então, aqui o sacrário é como se fosse Nosso Senhor guardado, assim como ele estava ali aguardando para ser levado até a cruz. Então, todas as características desse altar lateral, a igreja pode ter quantos altares laterais for possível, né? E em cada um deles, os padres celebram a sua missa diária, né? Sozinho. Normalmente as missas celebradas no altar principal, elas têm a assistência das pessoas. Nos altares laterais, em geral, são celebradas em momentos em que às vezes a igreja ainda nem abriu. E o padre já está aqui celebrando a Santa Missa, que ele é obrigado a celebrar todos os dias, e é claro, em lugares onde haviam muitos padres. Se aqui nós temos pelo menos 6 altares laterais de mais o altar-mor, significa que aqui havia uma presença de muitos sacerdotes que rezavam diariamente nesses altares, tá? Essas características desse altar aqui são típicas dos jesuítas. Alguma coisa deles está aqui. Num outro altar ali, nós podemos ver, tem a presença de 3 grandes santos jesuítas, né? São Francisco de Borja, Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier no outro altar. Assim como aquele altar, esse aqui também era usado para a missa diária. Esse aqui já possui, olha aí, os castiçais para a missa. Esse aqui é um típico altar jesuíta. Reparem, né? São Francisco Xavier, Santo Inácio e aqui São Francisco de Borja, tá? Representando então a presença jesuíta no Rio de Janeiro. E atrás dos senhores, o próprio púlpito, bem mais antigo que os outros, traz ali o emblema jesuíta, IHS, tá vendo? Com os 3 pregos abaixo que perfuraram o sacrossanto corpo de Nosso Senhor. Pregos esses que estão presentes também nos símbolos de Portugal. Os senhores devem saber que em Portugal, o símbolo da monarquia portuguesa são as quinas. O que são as quinas? São as 5 chagas de Cristo. Isso está presente em todos os lugares onde Portugal fez sua fundação, onde Portugal desenvolveu a sua civilização, né? Os púlpitos que os senhores podem observar nessas igrejas são de onde o padre fazia o sermão, a homilia, ou seja, a explicação das leituras na parte da missa que nós estudamos, que é a parte da instrução. E essa homilia é justamente a instrução que o padre dará aos fiéis, tá? Então aqui a pedra d'ara, todo o altar para ser passível de ser celebrado uma missa, ele precisa ter sua pedra d'ara. Em todos os altares católicos tem uma pedra d'ara aqui guardada para a celebração da Santa Missa. E aqui, novamente, como no outro altar que nós vimos, o sacrário, onde Nosso Senhor, aqui ele já está sendo representado triunfante da morte. Ali recebia a coroa de espinhos. Aqui ele vence a morte com a ressurreição. Ok? Então, toda essa estrutura que nós acabamos de estudar, toda essa
grandeza representada numa capela. Isso aqui é uma capela no Rio de Janeiro. Vocês imaginam o que não era uma catedral, o que não era uma basílica, né? Ainda que basílica seja um termo exclusivo das igrejas de Roma, mas que foram atribuídas a outras igrejas pelo mundo pela sua grandeza, basílicas menores, né? Então, aqui sendo uma pequena capela da Santa Casa de Misericórdia, já mostra o que era a grandeza da vida católica no Brasil durante esses tempos. Haviam coisas erradas na sociedade? Havia. E com a sociedade onde todo mundo já é santo? É muito difícil, isso não existe, né? Nem nunca existiu. A igreja tinha que conviver com os pecadores, tanto é que ela dava a eles os sacramentos para que eles se arrependessem e corrigissem suas vidas. Então é importante nós lembrarmos que, ainda que nesses tempos muitas coisas duras acontecessem, a igreja estava sempre presente para dar ao homem a graça e auxiliá-lo na prática das virtudes. É preciso lembrar também que no Brasil, o momento onde as santas casas foram saqueadas foi na invasão holandesa, que era protestante. Essas santas casas foram roubadas, destruídas, saqueadas. Quando Portugal expulsa os holandeses, principalmente lá no Nordeste, né, eles vão restaurar novamente essa cultura das santas casas, ou seja, a presença católica na sociedade, assistindo o homem nas suas necessidades físicas e nas necessidades espirituais. Isso era a marca católica. Isso é o Brasil. Isso é o catolicismo brasileiro, representado tanto naquele barroco mais tardio, como nesse já mais próximo dos jesuítas, próximos daqueles que de fato construíram a civilização brasileira. Perfeito, meus caros? Alguma dúvida? Então, eu agradeço imensamente a todos essa 50ª aula. Daqui a 50 aulas, onde será a nossa aula? Isso aí nós vamos ver ainda. Eu espero que todos tenham gostado e até nosso próximo encontro. Muito obrigado a todos. Gostou dessa aula? Quer assistir à próxima? Ela já está disponível para você. Entre para membros.centrodombosco.org.